Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, né? Esse final de semana agora, um dia importante, inclusive, no nosso país, que nós estamos exercendo a nossa cidadania e escolhendo os nossos representantes no governo. E por conta disso, até mesmo a Escola Bíblica Dominical presencial da igreja na qual eu contribuo, que eu colaboro, né, com a escola bíblica, hoje terá especialmente esse vídeo como a aula do dia, a aula online, uma vez que nós não teremos a escola presencial por conta das eleições do dia de hoje. Quero dar uma saudação toda especial para você que é da Assembleia de Deus da cidade do Sarandi, ali onde eu colaboro, lecionando as lições da Escola Bíblica Dominical, juntamente com o pastor Carlos Carniato. Semana passada fizemos uma grande festa lá, na parte da manhã, um café da manhã maravilhoso, com encerramento, com a última aula do trimestre, né, da lição, e à noite um culto em que nós podemos distribuir os certificados, dar alguns presentes para as crianças. Foi um culto maravilhoso, abençoado, e é uma alegria estar com vocês, e vamos novamente para mais esta jornada, né, com as novas lições. A nova lição, então, ela está fundamentada no livro de Ezequiel, né, que você seja convidado a ler o livro de Ezequiel. O tema é a justiça divina, né, com o subtema a preparação do povo de Deus para os últimos dias. No livro de Ezequiel é o que vamos tratar ao longo deste trimestre. Apesar da escola estar sendo exclusivamente hoje de forma online, nós vamos continuar as aulas presenciais a partir do próximo domingo e também vamos, sempre que possível, postar um vídeo com conteúdo das lições aqui nesse canal Coisas do Alto. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que também tenham acesso ao aprendizado da Palavra de Deus. Todas as lições deste trimestre da Escola Bíblica Dominical vai tratar da soberania de Deus em nossa vida. Por falar em Escola Bíblica Dominical, com a licença dos irmãos que me assistem, quero aproveitar esta oportunidade para dar-lhe um saludo especial a meu amado irmão e amigo, o pastor Edwin, da Asamblea de Dios de Arequipa, en Perú, que tiene un hermoso proyecto en la construcción de un templo, una iglesia local, tanto para albergar a los hermanos para el culto y también para la escuela dominical. Querido amigo, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, bendiga a tu esposa, a hermana Vivian e a pequena Laura, tu hija. Irmãos, é um grande amigo, um pastor que esteve aqui há pouco tempo aqui em Maringá, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e nós estamos aí batalhando para ajudá-lo na construção de uma igreja que ele precisa para acolher os irmãos lá, tanto para os cultos quanto para a Escola Bíblica Dominical. Eu vou fazer um vídeo sobre o projeto do pastor, se ele me permitir, se o pastor Edwin permitir-me que eu haga um vídeo a respeito da obra, eu irei fazer, ok? É isso, amigos e irmãos, então vamos para o nosso tema da Escola Bíblica Dominical da lição de hoje. Nessa primeira lição da revista, né, que se chama Ezequiel, o Atalaia de Deus, essa lição vai nos trazer qual que é a responsabilidade do Atalaia de Deus. Mas antes de entendermos o que significa e qual é o papel do Atalaia, vamos situar um pouquinho o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Porque todas as lições que estão aqui serão fundamentadas neste livro do Antigo Testamento. Muito importante saber que o livro de Ezequiel ele está organizado em 3 partes. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 24, nós encontraremos uma visão que Ezequiel teve da glória de Deus, que fala com ele e faz dele um profeta. Ou seja, Ezequiel ele recebe o ministério de profeta para anunciar ameaças e juízos de Deus se não houver conversão.
principalmente contra a prostituição, a idolatria e os falsos profetas. Na segunda parte do livro de Ezequiel, do capítulo 25 ao 32, as mensagens de Deus são direcionadas às nações vizinhas, significando que Javé, ou Jeová em algumas traduções da Bíblia, não é somente Deus de Israel, mas de todas as nações. Afinal de contas, Ele é Criador de tudo e de todos. E finalmente, na terceira parte, que vai do capítulo 33 ao 48, o livro de Ezequiel começa com a notícia da queda de Jerusalém, mas também do retorno dos judeus dispersos por todo o mundo para a terra dos seus antepassados. Isso significa que as profecias se tornaram de restauração e regeneração espiritual de todo Israel, incluindo uma visão que Deus dá ao profeta Ezequiel do novo templo. A parte 2 da nossa lição vai dizer quem é o profeta Ezequiel, de onde ele veio, onde que ele vivia. Vamos aprender um pouco agora sobre ele. O nome Ezequiel significa fortalecido por Deus. O seu livro deixa bem evidente que ele viveu entre os exilados da Babilônia. Ele começou seu ministério profético quando tinha 30 anos de idade. Essas duas informações você consegue verificar logo no primeiro versículo do livro do profeta Ezequiel. E seu ministério de profeta durou mais ou menos 22 anos, sempre lá no exílio da Babilônia. Ezequiel residiu junto com os exilados do povo de Israel na cidade de Nippur, na Babilônia. Atualmente a cidade de Nippur é chamada Nafur. Ela se localiza no Iraque. Nessa região se cultuavam muitos deuses. E todos esses deuses tinham apenas um pai, que se chamava Entil, que também significa o Senhor. E esta idolatria é uma das razões pelas quais o Deus de Israel chamará Ezequiel a profetizar com advertências. Ezequiel vem de uma família sacerdotal, ou seja, ele era um levita, tendo origem na tribo de Levi. Portanto, nosso material da Escola Bíblica Dominical diz que Ezequiel foi levado para o exílio em 597 a.C., na primeira leva de deportados israelitas para a Babilônia. Mas tudo indica que ele tenha mesmo sido exilado no primeiro cerco de Jericó pelos babilônios no ano 605 a.C. Na época, o rei da Babilônia era Nabucodonosor, e o povo de Israel já estava dividido naquela ocasião por volta de 605 a.C., dividido entre o reino do norte, sendo o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Que deve ser assunto aí para um outro vídeo, outra ocasião a gente vai falar sobre esses reinos. Portanto, pouco antes do ministério do profeta Ezequiel, Joaquim era rei de Judá, que tinha como sede Jerusalém. Então, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando cercou Jerusalém, ele destituiu o rei Joaquim, levando ele para a Babilônia, mas colocou no lugar do rei Joaquim o tio do próprio rei Joaquim. O nosso material aí vai dizer que, na verdade, era o irmão, do rei Joaquim, mas na verdade não era o tio dele quem passou a reinar ali em Judá. O nome do novo rei de Judá era Matanias, mas o seu nome foi modificado para Zedequias. Olha que rolo, né? Além do rei Joaquim, foram levados para a Babilônia também as esposas do rei, os oficiais do rei de Judá, 7.000 homens de poder, muito provavelmente ricos, porque os pobres ficaram deixados para trás lá, ficaram lá em Judá. E também foram levados 1.000 artesãos, além de ferreiros e homens fortes para a guerra. Foi uma leva de gente da elite, levada embora lá para o reino, do reino de Judá para o reino da Babilônia. Espertinho esse Nabucodonosor, né? Levou só os melhores. Levou a elite, deixou os mais fracos para o rei Zedequias se virar. E essas informações você vai encontrar na tua Bíblia, lá no segundo livro de Reis, capítulo 24, nos versos de 10 a 17. E nessa primeira leva é que o profeta Ezequiel deve ter sido levado também. E olha que curioso, sabe os profetas Daniel e Jeremias? Então, eles são contemporâneos do profeta Ezequiel. Olha como Deus trabalha de uma forma linda, né? Enquanto o profeta Ezequiel estava profetizando e levando a mensagem de Deus aos exilados que foram levados para a Babilônia, mas viviam mais na periferia, o profeta Daniel servia na
corte de Nabucodonosor, também lá na Babilônia. E enquanto isso, o profeta Jeremias profetizava lá no reino de Judá, entre os que ficaram para trás. Essas informações você vai encontrar na tua Bíblia, no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, dos versos 3 ao 6, e capítulo 1, versos 19 a 21. Além de Jeremias 25:1, 26:1 e 27:1. Vale muito a pena ler, é bem rapidinho. Mas vamos ao nosso tema central dessa lição, sobre o atalaia. Você sabe o que significa atalaia? A palavra atalaia vem do árabe at-talat, que significa lugar alto. No Antigo Testamento você encontra a pessoa que tinha a função de subir neste at-talat, ou seja, nesse lugar alto, muito provavelmente uma torre, para ter uma ampla visão do que estava acontecendo, ou estava prestes a acontecer, né? Como, por exemplo, a aproximação de tropas inimigas, ou mesmo um mensageiro trazendo boas notícias. Essa pessoa que está nesse lugar alto, o atalaia, ele tinha como função vigiar e informar. Você encontra uma ilustração disso, da função do atalaia, no livro de Samuel, capítulo 18, versos 24 e 27. E melhor ainda, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 32, versos de 2 a 6. Leia esses textos bíblicos e você vai entender como o atalaia trabalha. E por falar em Ezequiel, a visão que ele teve da glória de Deus foi tão surpreendente que ele mesmo disse no capítulo 1, no verso 15, que ele ficou 7 dias atônito, ou seja, assustado. Deve ter sido impactante, né? Você já teve uma experiência de Deus que chegou a ficar atônito, desculpe? Pois é, diz aí, comenta aí nos comentários, a gente vai querer saber. Um outro detalhe da vida do profeta Ezequiel também é que ele é chamado o tempo todo por Deus de Filho do Homem. Por que será? É simples, irmãos. Filho do homem vem do hebraico Ben Adam. Adam se refere a Adão, o primeiro homem. Ele que foi o primeiro homem a pecar, inclusive. Chamar o profeta de filho do homem, portanto, faz lembrar a nossa condição humana, a nossa condição de homem. E pecador também. Aí você me pergunta, mas Márcio, e Jesus também se autodenominava filho do homem? A resposta vai estar lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versos de 1 a 4, que nos apresenta que, como vindo da linhagem de Davi, Jesus é filho do homem, mas pelo poder do Espírito Santo, ele é filho de Deus. Bonito, né? Mas, voltando aqui à nossa questão do atalaia, Ezequiel, como profeta, foi chamado por Deus para ser atalaia, ou seja, aquele que, através de seu ministério profético, levará a mensagem de advertência aos filhos de Israel. Finalmente, irmãos e irmãs, é também nossa responsabilidade sermos atalaias de Deus para pregar a mensagem do Evangelho a justos e injustos. E nossa lição ensina duas coisas muito importantes. Temos sim que ser atalaias, vigiar e anunciar a mensagem de advertência, pois de tal coisa, da pregação do Evangelho, nós também seremos cobrados. Mas também é importante nós perseverarmos até o fim. Porque não adianta nada eu advertir, ensinar as coisas do alto, se no meio do caminho eu mesmo esmorecer, eu mesmo desanimar, eu mesmo abandonar a fé. Que recompensa que eu terei se isso acontecer? Por falar nisso, a nossa responsabilidade de sermos atalaias e alertarmos sobre o juízo de Deus é tanto para os que não creem, mas também sobre os que se afastaram da fé, os que se afastaram da igreja, os que se afastaram do convívio com os irmãos. É nosso dever cuidar uns dos outros na igreja. Prossigamos, portanto, com muita oração, serviço e fé. Muito obrigado por prestigiar esse vídeo. Semana que vem nos encontraremos novamente. Tá? Para você que é da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus lá do Sarandi, esse vídeo aqui, sendo assistido até o final, você se inscrevendo no canal, assistindo o vídeo até o final, vai contar como presença. Os irmãos sabem que o pastor Joaquim, ele tem algumas pretensões bacanas com a escola,
E então vai ser contado presença para você que assistiu esse vídeo, tá? E para vocês que estão aí nos visitando, conhecendo nosso canal, ou vendo novamente um vídeo aqui no canal, muito obrigado pelo prestígio. Se Deus quiser, semana que vem estaremos com uma nova lição aqui. Vou fazer de tudo para fazer o canal voltar a produzir mais vídeos aqui, para que vocês tenham mais conhecimento aí da palavra de Deus. Um forte abraço, Deus te abençoe. Vá agora exercer a sua cidadania, você que ainda não votou. Se você está vendo esse vídeo e já passou o domingo eleitoral, espero que estejamos aí com boas escolhas. Espero que Deus abençoe a nossa nação daqui para frente, independentemente de quem ganhou a eleição. Um grande abraço, fique com Deus.